Ô, glória! Louvado seja o nome de Jesus! Se você pode cantar o mesmo, diz amém aí, ó. Diz amém, amém, amém. Vamos para a meditação da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Ô, glória! Louvado seja o nome de Jesus. Ô, glória! Como é bom sentir a presença do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Você tem Bíblia, pode acompanhar. Se não tem, pare para ouvir a palavra do Senhor. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava aproximando. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou o pão e, os havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelo que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Glória a Deus. Essa multiplicação de pães e peixe foi um fato bem interessante, que não aconteceu apenas uma vez, mas neste ponto
o que é interessante é a forma com que João apresenta isto, visto que é um fato que é apresentado também por outros evangelistas. Mas João, como apresenta Jesus como Deus, João tem um posicionamento, uma visão em relação ao acontecimento um pouco diferente dos outros, mas o mesmo fato, é o mesmo acontecido, apenas o ponto de vista diferente. Enquanto Marcos, por exemplo, apresenta Jesus como um servo, Lucas apresenta Jesus como um sábio, João apresenta Jesus como Deus. Por este motivo, algumas coisas que tem como detalhe em outros evangelhos, você não vai encontrar nesse em particular. Você vai ver uma conversa muito mais direta entre Jesus e os seus discípulos. Você vê ele perguntar apenas o que tens e eles respondem. E aí, neste caso aqui, Jesus não diz aos seus discípulos, dai-lhe voz de comer. Ele simplesmente apresenta que Jesus pergunta a ele como quem já sabia o que iria fazer. Então veja que João mostra Jesus como Deus. E o que é interessante que ele mostra como Deus, que ele fala justamente no final que depois dessas coisas a multidão viria para arrebatá-lo, para o declará-lo rei ou profeta esperado. Quer dizer, aquilo é o que o povo de Israel estava esperando e eles não perceberam. O problema da percepção do povo de Israel, e principalmente do povo daquele momento ali, é que eles esperavam que o Jesus que viria seria aquele Jesus que assentaria-se no trono, que tomaria a nação de Israel como uma nação soberana sobre todas as demais do mundo. Mas para este propósito específico que Deus trouxe a Jesus à Terra, não foi para este caso em particular, naquele exato momento. E é justamente aí onde foi faltoso de entendimento os judeus, porque eles já têm tudo o que vai acontecer no papel, na palavra de Deus, na Torá. Então, quando eles leem, o problema deles é não compreenderem os estágios de cada coisa, de cada ponto, de cada momento da história. Então, esse Jesus que veio justamente para morrer é o mesmo Jesus que foi apresentado pelo profeta Isaías. É o mesmo Jesus que diz que o Senhor pergunta a quem enviarei? E ele diz, envia-me a mim. Então veja que o profeta Isaías profetizava o que iria acontecer e dizia também que esse mesmo Jesus iria padecer, iria sofrer, mas os judeus não pararam para observar a palavra do Senhor. Não pararam para observar as escrituras que Jesus tanto chamava a atenção. O grande problema de muitas pessoas, assim como os judeus, é que não param para observar a palavra de Deus. Não param para observar as escrituras. E dentro do mesmo contexto, eu quero trazer uma verdade. E essa verdade, ela é uma verdade justamente moldada nesse princípio que acabamos de ler aqui. Ela é uma verdade moldada no princípio. E qual é o princípio? É que quando as coisas apertam, que quando as coisas estão difíceis, quando as coisas dificultam, nós sempre queremos dar uma solução muito mais breve, muito mais fácil. E a solução que os discípulos deram para essa multidão que estava sedenta era simplesmente manda-os ir
para ver se eles encontram comida. Essa era a solução mais fácil. Essa era a solução mais simples. Essa era a solução que não acarretaria esforços intelectuais, esforços da fé. Elas simplesmente levariam a uma comunicação. Ah, não, vão-se embora aí arrumar comida vocês. Esse é o jeito fácil de resolver as coisas. Pode ir que eu estou por aqui. Paz do Senhor, Francisca. Pode ir que eu estou por aqui e quando vocês comerem aí vocês voltam. Esse é o jeito fácil. E nós como igreja, devemos compreender o nosso papel quanto igreja e aprender com Jesus a fazer estas coisas. Porque no Evangelho de Lucas ele diz assim, dai-lhe voz de comer. Ele diz aos seus discípulos, dai-lhe voz de comer. Como é que a gente vai dar o que comer se a gente não tem aqui o dinheiro para ir comprar? Para e pensa que aquilo que eu já tenho ensinado é para colocar em prática. E o que Jesus já, na verdade, está dizendo aqui é, olha, usufrui disso. Você não perdeu um emprego, Francisca. Fica até no final que eu vou te dizer o que aconteceu. Então, Jesus disse aos seus discípulos que eles dessem de comer, mas eles se recusam. Eles não abrem a mente para observar as possibilidades. Eles não param para perceber que quem está ali coordenando as suas vidas é o Todo-Poderoso. É tanto que eles só perguntam o que é que você tem aí nas mãos? E aí eles dizem assim, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Cinco pães e 2 peixinhos. Ele diz, apresentai-me, né? Trazei-me. Trazei-me. E aí, eles trazem os 5 pães e 2 peixinhos e ele começa a partir. Começa a partir e dá. 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 Esse é o exercício. O exercício da fé não é esperar que os pães se multipliquem. O exercício da fé não é esperar que houvesse ali uma rede sendo jogada no mar e colhesse e trouxesse mais peixe. Não era esse o exercício que Jesus queria. Esse não era o exercício que Jesus estava querendo ali. E o que é interessante é que eu não lembro o livro, mas eu sei de relatos que este mesmo fato não aconteceu apenas no período bíblico. Nós temos aí relatos no século XVI, XVII, de fatos que aconteceram iguais a este. Servos de Deus que oraram ao Senhor e houve multiplicação de alimento. E veja que isso não foi apenas naquele momento, mas também em outros momentos posteriores. E o que é que eu trago de verdade para isto? É que na maioria das vezes a decisão ou a escolha que nós tomamos é a mais fácil, é a mais lógica, é a mais natural, vamos dizer assim. Por que é a mais natural, pastor? Simplesmente porque ela não exercita a fé. Ela não espera em Deus. E aí, para este sentido,
Exercitar a fé é justamente ouvir o que Deus tem para falar, acreditar no que ele tem dito e partir para a ação. Ação. E qual é essa ação? É partir o pão. Mas na vida daqueles que não acreditam, partir 5 pães não ia alimentar uma multidão. Mas quem mandou partir o pão tem ou não tem poder? Lógico que tem poder. Então, se ele mandou fazer, faça. Simples assim. Até porque todas as coisas que Deus fará em nossas vidas com relação a milagre, pode ter certeza que se ele mandou fazer é porque vai edificar vidas, vai transformar vidas. Deus faz as coisas dentro de propósitos. E o propósito é sempre vidas, sempre pessoas, sempre fortalecer a sua igreja. Por que é que Deus, quando você estende a mão sobre o enfermo, cura? É por causa de você que tem conexão com Deus? Não, é por causa do enfermo, que vai ser acrescentado à sua fé e ainda mais à sua saúde. Então, quando nós paramos para entender a lógica da ação de Deus, nós percebemos que o que falta em nós é o exercício. É o exercício. Que exercício é esse? É o exercício de ouvir, e o exercício de dar ouvidos, e o exercício de praticar o que se foi ouvido. Porque o dar ouvidos é tipo, eu ouvi, tá bom, mas ouviu com atenção? Sabe o que é que tem que fazer? Ah, não, eu ouvi, mas sei lá, isso não vai acontecer. Então não deu ouvidos. Não parou para entender o que o Senhor quer dizer. Não parou para entender. Não parou para entender. O Senhor me trouxe hoje aqui, nesta madrugada, para dizer para você que me acompanha nesse exato momento. Deus está falando algo a seu ouvido em relação ao milagre que ele quer fazer. Deus está falando para você que ele tem uma nova estrada, ele tem um novo caminho, ele tem uma nova ação a ser tomada. Deixa eu ver como é o nome dela aqui, eu vou falar para você agora. Francisca Maria. Eu acredito que foi ela que falou que perdeu o emprego. Isso. Francisca, você não perdeu o emprego. Na verdade, Deus te deu uma nova rota. Você só precisa entender que rota é essa e seguir em frente. Existe uma palavra na Bíblia que diz que o choro dura uma noite. O choro dura uma noite. E eu sou aquele que pode te falar isso. Ai, Deus. Eu sou um cara extremamente produtivo. Eu sou um cara inquieto. Eu sou um cara que nunca quis. Eu disse a Deus na minha trajetória de vida que se ele me queria pastor, que ele me desse a possibilidade de trabalhar e nunca precisar dos dízimos e das ofertas da igreja. Nunca, exatamente nunca. Esse foi um dos meus pedidos. Eu disse a Deus, se ele me quisesse assim, ele me desse condições. E assim eu faço. Assim eu vejo a direção de Deus e eu faço. E Deus, graças, tem me dado e tem me abençoado e eu posso compartilhar isso com várias e várias pessoas.
E um certo dia, eu estava passando por um momento tão difícil, não faz muito tempo, faz 2 anos mais ou menos, eu estava passando por um momento tão difícil. E olhe que eu tenho até um livro que eu estou para lançar agora, que eu sou o cara que faturou 6 milhões trabalhando apenas um dia por semana. Mas depois desse período, Deus me colocou num vale e nesse vale eu justamente fiz este vídeo que eu deixo ele guardado justamente para minha memória. Neste vídeo eu dizia a Deus, eu disse a Deus que não sabia como terminar o mês, porque não tinha dinheiro para pagar as contas, não tinha dinheiro. Imagine um cara extremamente produtivo e se mexer para todo lugar e não ver solução. E outras coisas me foram oferecidas e eu disse a Deus, não é isso que eu quero e não é isso que eu acredito que está na tua direção. Eram migalhas, sabe? Migalhas. E eu disse, não quero isso. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero a bênção. Eu não quero migalhas. E ali eu me prendi e para aquele momento muitos me criticaram. Mas você tem isso e você não vai aproveitar. Não. Não foi isso que eu conversei com Deus, não foi essa a direção. É essa rota aqui. E ponto final. E aí naquele momento eu orando ao Senhor, né, que eu estava falando com ele, eu disse: Deus, eu confiei no Senhor e confio. Eu confiei e confio. E o Senhor me deu essa direção aqui, eu não vou tomar outra direção. Se eu morrer de fome, se eu padecer de necessidade, eu glorificarei o teu nome ainda assim. Mas eu sei que a rota que o Senhor me deu é essa aqui. E eu segui em frente. Glória a Deus. Não foi fácil. Não é fácil olhar para um deserto e dizer assim, é aqui que Deus vai me abençoar. Não é fácil. Não é fácil. Eu tinha há pouco tempo abdicado de uma função que eu tinha, que eu ganhava mais de 10 mil reais por mês. E o meu antigo patrão ficou espantado com o que via. E hoje, vez ou outra, ele diz assim, volta! E eu disse, tá muito melhor agora. Tá muito melhor agora. Mas Deus sabe que eu passei um período de muita luta. De muita dificuldade. E eu digo com toda certeza, se você tem uma rota, se você tem uma trajetória a fazer, confie em Deus. Porque ele te fará triunfar em meio a muitas dificuldades. O grande problema, Francisca, de muitas pessoas é que elas tapam a sua visão única e exclusivamente para aquilo que elas estão vendo. E quando eu olho para a multiplicação de pães, os discípulos não estavam vendo uma multidão de pães, vários cestos de pães. Não. Eles não estavam vendo muitos peixes, eles estavam vendo 2 peixes. Eles estavam vendo 5 pães. Era ilógico que isso resolvesse o problema da fome de 5 mil pessoas. Era ilógico isso. Claro que era ilógico. Mas a pergunta é, quem foi que mandou? E é aí onde está o grande quê. Deus não está mandando você ficar parado esperando. A não ser que ele tenha mandado. Mas veja que neste texto o Senhor diz um princípio.
Vocês têm o que dar de comer? Não. Então o que é que você tem na mão? Dai-me o que você tem na mão. Isso fala de ação. Ação. É isso aqui que eu tenho na mão. É isso aqui, Senhor. Eu só tenho isso aqui. Então faça. Faça o que você tem que fazer. A porta que Deus vai abrir é problema dele. O seu problema é sair a procurar. Sair a procurar. Deus sempre tem uma nova porta quando se fecha uma. Deus sempre tem uma nova porta. Deus não deixa os seus passarem necessidade. A não ser que ele queira os provar. E aí, na provação, muitos dizem assim, Deus prova até o limite. Não. Deus prova além do limite. Além do limite. Porque se Deus provar você até o limite, você não vai pedir socorro. Você está no seu limite. Deus prova você além do seu limite, porque quando ultrapassa das suas condições, a única coisa que você tem que fazer é o quê? Pedir socorro. Porque não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. É justamente o que eu estava dizendo naquele vídeo que eu fiz com o Senhor. Eu disse, Senhor, é o seguinte, ó, eu não tenho como terminar o mês. Não tenho como pagar as contas. E o Senhor está vendo que eu estou forçando a porta, eu estou aqui fazendo a minha parte, eu estou trabalhando aqui naquilo que o Senhor me condicionou, aqui, naquilo que o Senhor me mostrou. Eu estou acreditando. Eu não parei e não paro. E eu batia nas portas, batia, não cansava de bater. E se você me perguntar qual foi o seu maior erro, foi bater demais. O meu problema foi bater demais nas portas. Porque eu deixei de orar e eu batia muito na porta e orava menos. Eu orava menos. Era para ser o contrário, era para eu bater o mínimo e orar mais. Era para eu buscar muito mais intimidade, muito mais de Deus na minha vida do que ação. Mas eu sei o que é o momento de dificuldade. Eu sei o que é chegar na metade do mês e dizer assim, eu não sei como é que eu vou pagar as contas daqui pro final. Do dia 15 para frente, só Deus sabe. Então, simbora, vamos para cima. E eu bati em muitas portas. Em muitas portas. Em muitas portas. E quando Deus quer provar a gente, ele deixa a gente no cantinho. E é justamente no cantinho da reflexão que tem nas mãos 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. É só o que eu tenho. Oh, glória. É só o que eu tenho. 5 pães e 2 peixinhos. O que é 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 pessoas? É como se você dissesse assim, olha, o que é que você tem para pagar? Não, eu tenho o aluguel, que é 500, 600 reais. Eu tenho água e luz, que vai mais uns 150 reais. Eu tenho mais isso. E aí você fizer essas contas e você dissesse assim, tá bom, tu tem quanto aí para pagar? Não, eu tenho 100 reais. Eu só tenho 100 reais, Senhor. Tem uma multidão de pagamentos, eu só tenho 100 reais. Oh, glória. Essa é a condição. Essa é a condição. Glória a Deus. É só o que eu tenho.
É só o que eu tenho. Certo, mas o que é que eu faço, Senhor? Parte e dá. Parte e dá. Parte e dá. Parte e dá. Como é que isso se aplica ao seu dia? Eu não sei. É isso que você vai descobrir com Deus. Eu posso te dizer que no mês que o Senhor ouviu da minha boca, eu dizer, Senhor, eu só tenho isso aqui para terminar o mês. O que é que eu fiz? Eu continuei batendo. Essa aqui é a minha parte, Senhor. É isso aqui que eu preciso fazer, então faço. Eu estou fazendo a minha parte. Eu preciso entender o que é a minha parte e o que é a parte de Deus. A minha parte é trazer os pães. Dizer, Senhor, é isso aqui que eu tenho. E aí ele diz, parte e dá. 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 É isso que a gente precisa entender. E claro que a aplicabilidade disso para a vida nossa cada um é individual. É difícil você mensurar todos os tipos de possibilidades e de momentos de todos. Aqueles que acompanham, aqueles que estão aí ou que assistem posterior. O que você precisa entender é qual é a sua parte nessa história. Qual é a sua parte nessa história? Qual é a sua parte nessa história? O que é que você tem que fazer? Apresente os pães e os peixes da sua vida e diga assim, Senhor, é isso aqui que eu tenho. Ó. Sei lá, é esse tipo de trabalho que eu sei fazer, é esse tipo de função que eu sei exercer, é isso aqui, Senhor, isso aqui que eu tenho nas mãos. Tá bom, agora faça a sua parte. Ofereça. Ofereça. E aí ofereça, faça a sua parte. Deixa Deus fazer a parte dele. Deus vai abrir a porta certa. Um dos textos bíblicos, vamos orar assim, Márcia. Vamos orar assim. Um dos textos bíblicos que eu sempre se apego para a minha vida é um texto de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo diz assim, e tentei ir a Bitínia, a Frígida, a Macedônia, mas o Espírito do Senhor me impediu. Esse é o texto que rege a minha vida. Esse é o texto que contextualiza aquilo que eu faço. Todos os dias eu digo a Deus, Deus feche as portas dos lugares que o Senhor não quer que eu entre e abra as portas de todos os lugares que o Senhor quer que eu vá. E assim, graças dou ao meu bom Deus. Graças dou, porque sempre Ele faz isso acontecer. O problema é que muitas pessoas querem forçar a porta porque olharam para uma porta e disseram, não, é essa porta que eu quero. E o Senhor não abre a porta. E aí como é que eu conduzo minha vida? É simples. Tem gente que diz assim, não, você devia forçar mais. Não forço. Não forço a porta. Não forço. Nem em relação a cliente, nada. O que é que eu faço? Eu lanço minha rede. Puxei minha rede. Não veio nada. Tô de boa. Tô esperando. O que é que eu faço? Pego minha rede e jogo para o outro lado. Se Deus me quiser, naquele lado da rede que eu joguei, primeiro, o que é que ele vai fazer? Joga a rede de novo. Ou o peixe vem até mim. É assim que acontece comigo. Porque eu coloco nas mãos de Deus, eu digo, fiz minha parte. Fiz minha parte. Não é o Espírito do Senhor que lembra? Então, se é Ele que lembra, é assim que se faz. E graças dou ao Senhor porque Ele tem honrado tudo isso que eu tenho feito, justamente no sentido de dependência. Eu tenho a plena dependência do Senhor. Eu sou plenamente dependente do Senhor. Plenamente dependente do Senhor. E claro que no percurso você vai sentir muitas dores, muito incômodo, vai acontecer muita coisa, e enfim.
Mas lembre-se, o que é que você tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. Parte e faz a tua parte. Parte e faz a tua parte. É isso que você tem que fazer. Esse é o princípio da mensagem de hoje para a tua vida. Amém? Faz a tua parte. Confia em Deus. Confia em Deus. Não se desespere, não arranque os cabelos, não se aflinja, por mais que eu sei que você é ser humano e possa passar por isso, mas nesse momento respire e diga: o Senhor, Ele há de fazer algo por mim, porque eu estou fazendo a minha parte. Está fazendo sua parte? Está andando em fidelidade com o Senhor? Agora, se estiver fazendo coisa errada, aí é bronca. Se estiver fazendo coisa errada, aí é problema. Porque aí não espere algo de Deus se você não está se comprometendo com Ele. Seja fiel ao Senhor e siga a rota. Siga a rota, faça a sua parte. Naquilo que Deus colocou você para fazer, faça a sua parte. E o demais, o Senhor, assim, Ele cumprirá a parte dele com toda certeza. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amém, queridos? Minha parente Márcia Pereira, vamos orar por ela. Então, lembre-se, o Senhor pergunta a você, esse é o princípio da mensagem, preste muita atenção. O Senhor pergunta a você, o que é que tem aí? Tem uma multidão aí querendo comer, o que é que tem aí? Não, Senhor, tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Então, parte e dá. Parte e dá. Faz a tua parte. Faz a tua parte. Amém? Faz a tua parte. Glória a Deus. E o Senhor abençoará a tua vida. Vamos orar. Vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento todo especial. Orar pela vida de Márcia Pereira. Em nome de Jesus, pela sua saúde. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por nos trazer a consciência de que a nossa parte é responsabilidade nossa e a tua parte o Senhor sempre cumprirá. Pai bendito, muito obrigado pela vida de todos aqueles que acompanharam este 459. Que o Senhor os abençoe grandemente. Que Márcia Pereira, Senhor, sinta agora o toque do Senhor em sua vida e que o Senhor restaure sua saúde. Eu não sei qual é o tipo de enfermidade, ó Deus, mas que pelo poder do nome de Jesus, eu digo a enfermidade, saia, e o nome do Senhor é glorificado. Pai querido, amado e bendito, que o Senhor traga refrigério à sua alma, que o Senhor traga bênção sobre a sua vida e que a irmã Márcia seja uma bênção, em nome do Senhor. Pai querido, quero orar também por a pessoa que perdeu o emprego. Eu vou olhar o nome aqui, o Senhor sabe o nome, mas eu quero dizer o nome dela. Glória a Deus. Francisca Maria. Oh Deus, eu quero te apresentar Francisca Maria. Que as tuas mãos sejam sobre sua vida, que o Senhor abra sua mente para que ela compreenda qual é a sua parte e o que o Senhor fará por ela. Que ela cumpra a sua parte e faça aquilo que o Senhor tem ordenado para que ela venha a fazer, porque eu sei que o Senhor tem propósito nisto. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por recolher como um cheiro suave as tuas narinas esse nosso sacrifício, esse nosso culto racional. E que o nome do Senhor continue sendo glorificado neste canal. Que as pessoas que ouvirem a leitura bíblica, elas sejam abençoadas, Senhor. Que elas sejam abençoadas.
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te faça prosperar, em nome de Jesus. E lembre-se, final de semana tem estudo da palavra de Deus para nós aprendermos cada vez mais a palavra do Senhor. Sábado e domingo temos Como Ser Amigo de Jesus, é a nossa série de estudos aí. Não esquece, fica ligadinho porque estaremos ao vivo sábado e domingo em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Você que está aí no YouTube, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. E não esquece, sábado e domingo estaremos juntos, em nome de Jesus. Tchau, tchau.